Chegamos à 10ª lição deste trimestre, onde estamos aprendendo lições muito especiais, maravilhosas, das cartas do apóstolo Pedro. Através desses estudos, nós temos percebido da experiência de Pedro, ainda lá no início da lição, e depois daquilo que ele transmitiu à igreja de seu tempo, nas suas cartas, ensinamentos que, em algumas abordagens um pouco mais teóricas, mas de forma mais geral nós podemos perceber ensinamentos práticos na vida de cada pessoa que deseja se relacionar com Jesus Cristo. Inclusive, na lição anterior, nós estivemos considerando acerca de um passo muito importante que todo aquele que abre o seu coração a Jesus precisa dar, que é o batismo, que também se divide por duas vertentes, né? Quando nós consideramos a palavra de Deus, nós podemos perceber o batismo do Espírito Santo, seguido do batismo pelas águas, confirmando esta aceitação do Senhor Jesus Cristo em suas vidas. Mas quando nós abrimos o nosso coração a Jesus, passamos pelas águas batismais como um testemunho público também da experiência nova que estamos iniciando e que desejamos prosseguir, aí se abre uma nova vida, se abre um novo momento na nossa experiência. E é um momento que não... estou mencionando o momento, né? Momento, às vezes, nós pensamos como algo restrito a pouco tempo, mas devo trocar aqui a palavra, né? Iniciamos uma nova etapa. É algo que existe, damos um start, tem um início, mas que se segue, que prossegue até o nosso encontro com Jesus, quando Ele vier nas nuvens dos céus. E é sobre essa nova etapa, sobre essa nova vida que estaremos considerando nesta lição 10, vivendo uma nova vida. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 2, nós lemos assim: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E o pensamento da inspiração: aqueles que são verdadeiramente santificados reverenciarão e obedecerão à palavra de Deus, assim que ela lhes for revelada. Eles manifestarão um forte desejo de conhecer o que é a verdade em cada ponto de doutrina. Os assuntos mencionados nesses dois textos, nós vamos vê-los através da lição. Então vamos deixar para nós nos aprofundar quando eles surgirem no decorrer daquilo que estaremos estudando. Vamos ao primeiro tópico: um pensamento sempre encorajador. Irmã Sara, o que o apóstolo Pedro nos aconselha a considerar para recebermos força e coragem quando múltiplas tentações e aflições nos atacarem? Então, Pedro nos aconselha aqui a olharmos para Jesus, tirar o olhar do nosso sofrimento, das nossas tentações e aflições e olharmos para Jesus. E esse texto de Pedro aqui diz que, ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, Ele padeceu por nós aqui como ser humano, sofreu fisicamente, mentalmente, espiritualmente, foi tentado, né? Então ele diz aqui: armai-vos também vós com este mesmo pensamento, a mesma maneira de Jesus agir, né? Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então nós vemos aqui que ele dirige o nosso olhar, nosso pensamento para Jesus, o que ele sofreu, o sofrimento dele. Isso está em harmonia com Hebreus 12:3, que diz para nós considerarmos aquele que suportou tais contradições dos pecadores. Quem foi mais rejeitado, mais tentado, mais humilhado, mais afligido do que Jesus? Ninguém, né? Ninguém foi. Então, você está passando por uma dificuldade, meu irmão? Está difícil? Considera Jesus. Coloca o seu olhar sobre ele, pensa no que ele padeceu, no que ele sofreu também. Ele passou por contradição dos pecadores aqui, né? Contradições dos pecadores
é dizer contra. Então ele falava alguma coisa, os pecadores iam lá e contradiziam, né? Desobedeciam. Essa palavra também quer dizer isso, fazer oposição. Ele veio para salvar, estava fazendo o melhor e foi rejeitado. Então você também pode estar passando por rejeição, por estar fazendo a vontade de Deus, alguma coisa assim. Olha para Jesus. Né? Esse apelo de Pedro é muito importante para a gente. Sim. E é um detalhe que eu queria pontuar aqui, irmã Sara, que a irmã mencionou, né? Jesus sofreu tanto, ninguém sofreu tanto quanto ele, né? E, por outro lado, nós sofremos também. Mas o nosso sofrimento é justo, porque como pecadores, é justo que nós soframos as consequências daquilo que nós fazemos, ainda que seja por estarmos no contexto de pecado ou como consequência direta de coisas que nós fazemos. Então, qualquer sofrimento que nós, seres humanos, sofremos é justo. Mas Jesus sofreu o pior dos sofrimentos e nada daquilo era justo. Não merecia nada. Ele não merecia nada daquilo. Nada. E aqui eu achei muito bonita. Eu falei, eu acho que eu vou escrever isso daqui, colocar assim num muralzinho para eu sempre lembrar. Podemos fortalecer nossa fé e renovar nosso amor. A fé está fraca, o amor está esfriando, mas quando a gente vai com frequência ao pé da cruz, para de olhar para os nossos problemas e vai olhar lá Jesus padecendo na cruz por mim. Não tem como não fortalecer a fé, não tem como o amor não se avivar, porque tudo fica muito pequenininho perto do que Ele fez por nós. Ele que era o regente do universo, voluntariamente se entregar ali, carregando a angústia do pecado de todos nós. Essa imagem mental, ela fortalece. Que promessa maravilhosa é essa, né? Você está se sentindo fraco? Vai lá ao pé da cruz, sua fé vai se fortalecer. Exato. Muito bem. E este, como diz o título do tópico, né, é um pensamento muito encorajador. Olharmos para Jesus. Quando nós avaliamos alguns quadros relacionados à depressão, a desânimo, nós identificamos em muitas dessas situações uma centralidade do pensamento em si. A pessoa, ela olha para si, percebe as suas fraquezas, e todos nós somos fracos, temos nossas debilidades, e ficamos centrados nessas dificuldades e começamos a desenvolver uma angústia, um sentimento de impotência, de fragilidade, e vamos nos encolhendo. Então, o convite da palavra de Deus é de que nós olhemos para outro, né? Para Jesus, que suportou todas as coisas. Automaticamente nossos olhos são desviados das nossas fraquezas e nós olhamos para alguém que suportou essas fraquezas, passou por situações semelhantes às nossas, né? Nós estudamos trimestre passado a carta aos Hebreus, onde o apóstolo, em alguns momentos, se refere a Jesus como aquele que padeceu todas as coisas, se fez semelhante a nós, alguém que sofreu, em tudo foi tentado, exatamente para que tivesse essa identificação. Eu costumo ter esse pensamento, né? Não necessariamente para que Deus entendesse, porque como Deus percebe todas essas coisas, mas para que eu, ser humano, tenha agora plena convicção de que Deus de fato entende. É mais para tirar a minha dúvida do que para tirar a dúvida de Deus, né? Mas eu tenho plena convicção de que Jesus passou por tudo isso. E Jesus passou, sofreu, suportou e venceu, demonstrando o caminho pelo qual nós também podemos sair do outro lado como vencedores. Como vencedores. Eu acho muito bonita essa imagem que tem aqui na segunda nota, descrevendo, né, as pessoas que andam abatidas sob provações e tentações, e quem não passa, né, por momentos assim. Mas aqui tem um conselho tão bonito, que não se entreguem ao desespero, mas estendam a mão trêmula.
trêmula é uma mão que está fraca, né? Você não está conseguindo erguer muito, mas está tremendo. Então, estende a mão trêmula da fé. Se a sua fé está fraca, imagina assim, como se fosse uma mão que está trêmula e vai agarrar a mão de Jesus. A mão dele está estendida ali, ó, forte. Sim. A sua está tremendo. Estende, que ele vai segurar a sua mão bem forte e vai te dar força para seguir em frente. Ainda diz, ó, lance a alma em defesa, aquele o seu coração que está à mercê de tantas provações, lança sobre Jesus, lance-o sobre Jesus. Como ele enfrentou as mesmas situações, ele sabe como livrar você. Exato. Olha que lindo. Sim. Que lindo isso Quando aqui. nós estudamos a primeira lição desse trimestre com o pastor Edson Custódio, na primeira lição trouxe-nos a experiência de Pedro e num momento trouxe ali a experiência dele quando andou sobre as águas e de repente a fé vacilou e ele ia submergindo. Então, enquanto ele estava com a fé firme em Cristo, ele estava caminhando pelas águas. Quando a fé vacilou, ele ia naufragando. Em qual dos dois momentos Cristo socorreu Pedro? Quando a fé estava firme e quando a fé vacilou? Quando a fé vacilou, demonstrando esse amor de Cristo em nos socorrer quando a mão está trêmula, como disse aqui, né? Me lembrei desse ponto. Com a mão está trêmula, a fé está se enfraquecendo, mas Cristo estende a mão para nos resgatar. Quão grande amor e que bondade nós podemos ver em Jesus, né? Se tem uma brasinha pequena de fé ali na chama da fé, Deus não vai apagar, Ele vai soprar para aumentar a fé e fortalecer, né? Estende a mão para resgatar. Muito bem, então vimos nesse primeiro tópico um pensamento encorajador. Que nós possamos ser encorajados por isso também. E eu quero lhe incentivar. Você que está nos acompanhando tem o costume de assistir o lição interativa, seja durante a semana ou seja na sexta-feira à noite. Compartilhe a sua experiência, compartilhe um pouco do momento em que você se sentiu assim frágil, mas que você confiou em Deus e Deus te sustentou, Deus te ajudou. Várias vezes ao longo desse trimestre eu mencionei isso, né? Compartilhe a sua experiência daquele momento assim porque a sua experiência pode ajudar outras pessoas, pode inspirar esperança, confiança em Jesus também em outras pessoas. Então compartilhe o momento que você sentiu que as coisas não estavam indo bem, mas você orou, buscou a Deus e o Senhor lhe atendeu, o Senhor lhe sustentou. Você olhou para Jesus e Jesus correspondeu ao seu anseio, correspondeu à sua súplica. Compartilhe a sua experiência. A sua experiência é muito importante para outros que de repente ainda não tiveram essa experiência e de repente estão desanimados.